A nossa reportagem conversou com o advogado Renato Moreira, ele que esteve na banca de defesa do réu. A conclusão do Tribunal do Júri é que o réu, acusado de um homicídio qualificado, deveria ser absolvido. Segundo o advogado, o homem viveu um verdadeiro inferno dias antes do crime. Advogado Renato Moreira de Abrantes conta detalhes do Tribunal do Júri, que absolveu um réu que já estava preso e que, ao final do julgamento, foi posto em liberdade. Meu caro José Dias, meu caro Peterson, família de Diário do Sertão, a quem quero muito bem, trago no coração e na mente. Trata-se exatamente de uma oportunidade que tivemos, uma banca de defesa qualificada, composta pelo Dr. Breno Moreira, eu participei, Dr. Ítalo Leonel e Dr. Lucas Melo, além dos estagiários, Dr. João Estrela e doutora Lorena Rolim. Tivemos então a oportunidade de, na tarde desta terça-feira, promover a defesa em plenário, a defesa técnica, no Tribunal do Júri de Cajazeiras. Para mim é uma grande honra, o primeiro júri que faço na minha terra natal, terra que me viu chorar ao nascer e terra que me viu ontem bradar por liberdade. Trata-se de um crime, como promovido, realizado por uma pessoa no ano de 2022, em julho. A defesa sustentou uma tese que foi acolhida pelo Conselho de Sentença, um homicídio qualificado pela suposta acusação do Ministério Público de impossibilidade de defesa da vítima, mas que ontem, como eu disse, foi absolvido. A tese da defesa foi exatamente assumindo a autoria, de fato, houve o cometimento do crime, mas houve circunstâncias que fizeram com que este crime não fosse tido como criminoso, esse fato não fosse tido criminoso, que é exatamente a impossibilidade do réu agir diversamente, tendo em vista situações concretas que foram provadas e comprovadas, tanto no curso da instrução, quanto na instrução em plenário, de uma situação infernizante que o réu vinha sofrendo da vítima. Essa situação foi tão dramática que, momentaneamente, o réu ficou sem saber basicamente o que estava fazendo. Infelizmente, foi levado, coagido por um medo invencível a realizar este fato que foi tido, então, obviamente, como homicídio, mas que foi acolhido pelo Tribunal do Júri como sendo algo a não se levar à condenação, dadas essas circunstâncias. José Dias, o que consta de toda a instrução processual, desde o inquérito policial até aquilo que foi provado em plenário, é que o réu ele tinha basicamente a vida infernizada, né, pela vítima, de agressões físicas, a agressões verbais, a roubos, a ameaças, de tal forma que o réu que está numa situação, que possui realmente uma situação mental delicada, ao menos limitada, se viu meio que obrigado a fazer aquilo, porque buscou sim guarida, socorro nos órgãos do Estado. Foi algo que fizemos soar, né, a plenos pulmões no Tribunal do Júri. A inoperância do Estado. Família do réu, o próprio réu buscaram algumas vezes a polícia, não foi possível fazer boletim de ocorrência, não foi possível mobilizar o Estado, de tal forma que, como disse, dada a situação mental do réu, concreta do réu, que não é absolutamente incapaz, mas que naquele momento se viu oprimido psicologicamente por um medo invencível, lamentavelmente, aliando tudo isso, inoperância do Estado e situação concreta do réu, aconteceu o que aconteceu. Havia todo um contexto bastante complexo, de uma pessoa que estava envolvido no mundo da criminalidade, inclusive, não é? Que já havia sido preso, que tinha uma ficha criminal um tanto quanto extensa. Então, o réu nos relatou a verdade. É bastante interessante que quando a gente trabalha com a verdade, e esse é um dos nossos requisitos, não queremos subterfúgios, nem versões inventadas, o réu nos passou a verdade. A verdade exatamente esta, como foi levada aos autos, como foi levada ao Conselho de Sentença e que foi acatada pelo Conselho de Sentença. Então, basicamente, o quê? Qual é a verdade? O inferno que o réu sofria a partir das ações da vítima. Zé Dias, eu sou um homem de coração muito mole. E levando o réu, as filhas, a família, uma prole imensa, o réu tem 7 filhos. E ele dizia sempre, né, 5 meninas e 2 meninos.
né? Então, quem manda na casa deles são as mulheres, que estavam lá, inclusive, no plenário. E a leitura da sentença de absolvição, as meninas caíram no choro, o réu caiu no choro também, e este advogado aqui, a banca de defesa também, senti que tremeu um pouquinho nas pernas, porque o trabalho do advogado criminal, José Dias, apesar de ser criminalizado por muitos setores da sociedade, por alguns setores, né, que não compreendem o papel do advogado criminalista, que não pode ser confundido absolutamente com a figura do seu constituinte, supostamente criminoso, a figura do advogado criminalista é uma figura também humana. Eu enchi os olhos de lágrima quando a leitura da sentença, como disse, as meninas, as filhas do réu caíram no choro e ele também. Foi um momento emocionante e é isso que faz com que a gente continue trabalhando numa área tão difícil, tão incompreendida, tão sofrida como é a advocacia e muito particularmente a advocacia criminal. Quantos advogados no exercício da sua profissão, indispensável, a Constituição diz que é fundamental, né, indispensável a advocacia, é indispensável a concretização da justiça, a administração da justiça. Com o pezinho na filosofia, eu digo um pouquinho mais, ele é essencial. O advogado é essencial à administração da justiça. Sem advogado, não tem justiça, muito particularmente na advocacia criminal. Quando nós temos uma área tão delicada, tão tênue, né, em que o criminoso ele provoca uma reação legítima da sociedade de repulsa, mas a gente não pode esquecer que aquele que cometeu um crime, às vezes bárbaro, como o homicídio trágico, tem também direitos a, por exemplo, se defender tecnicamente. Então, esse advogado aqui, que como todos sabem, tem um coração mole, né? Muitos aqui me conhecem, tem um lado humano muito aflorado, ficou bastante emocionado e grato a Deus porque a justiça prevaleceu naquele momento. Obviamente, trata-se de um processo jurídico, né, que não transita, uma decisão que não transitou em julgado ainda. O doutor promotor, aliás, quero aqui fazer uma menção muito especial ao doutor Alexandre Irineu, um homem de competentíssima, né, atividade profissional. Ontem eu dizia, eu era jovenzinho aqui em Cajazeiras, cajazeirense que sou, e já ouvia falar no doutor Alexandre Irineu como aquele homem sério, aquele homem responsável. Então aqui o nosso total deferimento, nossa total reverência e referência também ao trabalho do doutor Alexandre Irineu. Sim, o processo segue seu curso, o Ministério Público poderá sim apelar desta decisão e a decisão será apreciada pelo Tribunal de Justiça, não em sede de reformar. A decisão do Conselho de Sentença, ela é soberana. Não existe uma reforma de uma sentença do Tribunal do Júri, né? Então, o Ministério Público poderá apelar sim e a defesa, que não dorme nem cochila, está sempre preparada.